Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de junto nós podermos aprender dele, que é humilde e manso de coração para ensinar. E nós estamos entrando na nossa última ministração da nossa primeira série do ano 2026, que foi ao ar, todas as quintas-feiras, querido, aqui pelo nosso canal, Pastor Wagner Flauzino. Se você perdeu alguma ministração dessa série, você pode entrar no nosso canal, você vai encontrar essas e outras ministrações que farão a diferença em sua vida. E nós estamos indo para a última ministração dessa série, queridos, falando sobre Jeremias, esse homem de valor, querido. Quando nós aprendemos com ele, um homem realmente que você tem a oportunidade de ver que ele construiu e deixou um legado, alguém que não se afastou de Deus, independentemente de todo o caos que a sua geração, que aquela sociedade, que aquele momento proporcionou a ele, mas ele estava ali firme com o Senhor e cumpriu a sua vontade, levando a sua palavra a todos aqueles que estavam à sua volta. Queridos, e nós aprendemos muito com ele. Nós aprendemos, por exemplo, que o Senhor nos conhece, e essa é que tem que ser a nossa segurança antes mesmo de a gente sair do ventre de nossas mães, Ele fala que Ele nos conhece, Ele sempre nos conheceu. Ele nos dá essa segurança de que a nossa história não é uma história que está acontecendo por acaso, mas é uma história onde Ele está concretamente agindo a todo momento para que nós tenhamos a oportunidade de viver o seu propósito em nossas vidas, querido. E também nós conhecemos muitas outras coisas que foram especiais. Nós aprendemos a não negar, a não ficar tristes, com o tempo de preparação em nossas vidas, porque se o Senhor tem prometido algo para nós, é natural que a gente passe pela preparação, passe por algumas fases para que a gente possa assumir aquilo que o Senhor tem em nossas vidas. Então foi algum desses ensinamentos, é um livro extremamente rico, assim como toda a Bíblia que nos ensina de uma maneira maravilhosa. E hoje eu gostaria de compartilhar com você, queridos, mais uma direção que o Senhor nos dá nesse livro. E essa direção é: direcione a sua vida para o bem, para ter um fim aonde o bem vai ser privilegiado em tudo aquilo que você fizer. Nós, como seres humanos, nós sempre fazemos algo tendo um objetivo nas nossas vidas. As nossas ações, aquilo que nós planejamos, aquilo que nós executamos, sempre tem um fim, queridos, ao qual nós desejamos chegar. Sempre é assim tudo que nós fazemos, inclusive todo mundo, toda a natureza, tudo é ordenado para um fim. E esse fim, esse objetivo, ele sempre, queridos, precisa estar vivo em nossos corações. Mas o que acontece em muitos momentos, dentro dessa sociedade que nós estamos vivendo, dentro deste momento que nós estamos vivendo, é que as coisas vão se avolumando, e aí a gente vai fazendo um monte de coisa, e a gente não consegue minimamente entender qual é o fim, qual é o objetivo real daquilo que eu estou fazendo. Muitas coisas acabam passando pela nossa vida de uma forma tão corrida, de uma forma tão impositiva, que a gente acaba fazendo muitas coisas por fazer, e isso acaba trazendo muitos pesos em nossas vidas. Se nós parássemos um pouquinho para ordenar a nossa vida, nossas atitudes, os nossos pensamentos, comportamento, as nossas intenções, motivações, tudo para um fim, e que esse fim privilegiasse o bem, privilegiasse a glória de Deus, com certeza, muitas atividades que nós desenvolvemos hoje, nós abriríamos mão, sabendo que aquilo não vai trazer o fim que nós esperamos, querido. E isso é algo muito importante para ordenar a nossa vida, para nos ajudar, por exemplo, a trabalhar com as prioridades, para nos ajudar, por exemplo, a tomar melhores decisões em nossas vidas e não sermos tão impulsivos diante das escolhas que nós fazemos. Eu quero compartilhar com você um versículo, está em um outro livro que também é atribuído a Jeremias, que é o livro de Lamentações. Inclusive algumas Bíblias trazem como Lamentações de Jeremias. São cinco capítulos, aonde tem 5 poemas
onde Jeremias escreve, querido, que ele escreve dentro daquele período onde o povo de Israel estava, o povo de Judá, né? O Israel já tinha caído, o Judá estava então sendo transportado para a Babilônia por Nabucodonosor, o imperador Nabucodonosor. E é aquele tempo onde eles tentaram enfrentar a Babilônia, tentaram buscar ajuda nos assírios, no Egito, e aí não deu certo, e tantas coisas aconteceram, e eles passaram muita fome, foi um momento de muita dor, muita morte, muita destruição, e acabou que eles foram para o exílio. Então, dentro desse período todo, ele vai escrevendo esses poemas que têm esse caráter de lamentações realmente, que é essa parte triste, né, da história. Então aquilo que a tristeza estava trazendo ao seu coração, ele traz dentro desses poemas. E eles são muito instrutivos para nós, querido, porque a Bíblia, ela não é um livro de autoajuda, né? Ela não tem a intenção de apenas falar coisas boas para nos motivar, para nos ver felizes, né? Para nos ver sempre sorrindo, não. Ela tem também, queridos, é a seção onde nos chama a atenção verdadeiramente, nos convida ao arrependimento, à confissão do pecado, nos convida a voltar para Deus, nos dá verdadeiramente a realidade daquilo que nós estamos fazendo, né? Ela descobre as ações que nós estamos fazendo, muitas vezes iludido por esse sistema mundano. E esse livro de Lamentações, ela tem essa característica, ele vai contando sobre a destruição que aconteceu àquele povo. E uma das falas de Jeremias me chamou muito a atenção, porque eu vi uma correspondência justamente naquilo que nós estamos vivendo hoje. Pessoas que estão fazendo muita coisa, e dentro desse muito fazer, esquece que aquilo que nós fazemos sempre vai nos levar para um fim, ou seja, tudo aquilo que eu planto sempre vai gerar uma colheita. Agora, qual colheita eu vou ter? Qual é o fim que as minhas ações, que as minhas atitudes estão me levando? Olha que está escrito em Lamentações, no capítulo 1 e o versículo de número 9, principalmente a segunda parte do versículo me chamou muita atenção. A sua imundícia está nas suas saias. Ele está falando de Judá. Nunca se lembrou do seu fim, por isso foi pasmosamente abatida, não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se tem engrandecido. O que me chamou a atenção nesse versículo, o Senhor fala conosco de maneiras diferentes dentro de cada versículo, porque cada palavra que está na palavra do Senhor, cada palavra escrita aqui é Deus falando conosco, então ela tem uma profundidade realmente maior do que os oceanos, cada palavra. E uma frase me chamou a atenção, que é: nunca se lembrou do seu fim. Queridos, aquelas pessoas, eles se afastaram de Deus. Eu falei sobre isso um pouquinho na ministração passada, e isso foi a causa principal. Mesmo que outras pessoas consigam levantar, por exemplo, algumas causas históricas, o fato do que aconteceu, causas sociais, causas culturais, tudo isso, ele está acima, tudo isso é a parte externa, a parte visível da sociedade, mas a grande verdade é que por baixo, na raiz, ali onde as pessoas não vê, a primeira coisa que acontece sempre é um desligamento com Deus, um desligamento justamente com aquele que é a nossa vida, que tem poder para nos manter de pé. Quando a nossa ligação com Deus ela é destruída, então já logo em seguida os nossos valores e princípios que Deus colocou para nós fazermos já são desrespeitados, e aí começa então como se fosse realmente aqueles dominós. Não sei se você já viu, a pessoa empurra o primeiro e vai caindo todos. Vai acontecendo isso também na vida das pessoas, na sociedade, em todos os sentidos. E foi o que aconteceu com aquele povo. Jeremias, ele traz isso, ele não deixa, mesmo que as pessoas não quisessem ouvir isso, mas ele traz isso e deixa isso muito vivo ao coração deles, que foi por causa disso que eles, porque eles se afastaram de Deus, que eles foram então levados para o exílio ali na Babilônia. E uma das coisas, querido, que dentro de tudo isso, do fato das pessoas abandonarem ao Senhor, o que acontece dentro delas é que elas param de serem direcionadas para um fim, e para um fim que privilegia o bem, que privilegia a glória de Deus. Quando nós paramos de fazer as coisas para um fim que privilegia o bem, que tem como objetivo o bem, e esse bem é a glória do Senhor, a exaltação da glória de Deus, a nossa vida ela começa a entrar então
justamente por caminhos tenebrosos. Foi aquilo que as pessoas fizeram. Eles se envolveram de uma forma tão grande com os prazeres daquela época, com as suas vontades, com aquilo que elas queriam construir, com as suas próprias necessidades, que elas achavam ser necessidades. Elas queriam tanto se parecer com os outros povos, não é à toa que eles começaram a adorar os deuses dos outros povos. Eles queriam fazer tanto parte da sua geração, daquela sociedade, daquela cultura em si, que eles abandonaram ao Senhor e foram tomando algumas decisões sem prestar atenção no fim que aquelas decisões estavam levando aquelas decisões estavam levando ela, não prestaram atenção no que seria aquela colheita. Por isso começaram a plantar sementes de mal, sementes malignas, querido. A nossa vida sempre é direcionada por um fim e nós precisamos ter isso em mente. Todo cristão sabe que depois que nós passarmos dessa vida, quando o nosso corpo ficar aqui dentro de um caixão, que a vida nessa terra se acabar para nós vamos nos apresentar diante do eterno juiz, do justo juiz, o nosso Senhor, queridos. E nós vamos ter que dar conta de tudo aquilo que nós fizemos. Então, ter esse fim muito claro no nosso coração, por exemplo, todo cristão deve ter, isso faz com que a gente medite dentro das nossas decisões, aquilo que nós estamos fazendo como escolha, dentro dos nossos comportamentos, aquilo que eu estou falando, os meus pensamentos, as minhas atitudes, o que eu estou construindo. Então nós temos a oportunidade, quando a gente pensa no nosso fim, que daqui a pouco, querido, quando a vida nessa terra se passar, nós estaremos diante do nosso juiz, do justo juiz de toda a terra, e sendo cristãos, ali no tribunal de Cristo, nós teremos que prestar conta daquilo que nós fizemos, e isso coloca muitos freios importantes dentro daquilo que nós estamos vivendo hoje, que nós começamos a fazer escolhas melhores. Uma outra coisa, quando nós, agora como seres humanos, por exemplo, passamos a refletir sobre a morte, um tema que as pessoas não gostam de falar, né? Mas que é um tema que vai acontecer para todas as pessoas, né? Não tem como fugir disso. Todo aquele que nasceu também vai chegar ao seu fim, vai acabar morrendo. Então, quando eu penso nisso e eu começo a organizar a minha vida em função dessa verdade, que um dia eu não estarei mais aqui, eu começo a tomar decisões melhores para construir, queridos, uma vida, uma história que vai deixar um exemplo e um legado para as futuras gerações de uma maneira muito mais poderosa. Então, a gente refletir sobre o nosso fim, refletir sobre as nossas colheitas, pensar naquilo que vai dar, querido, se eu tomar essa decisão agora, então pensar, refletir sobre isso. Isso faz com que a gente, primeiro, tome decisões melhores, escolham coisas melhores, não ande na impulsividade da vida. E faz uma coisa muito importante também, queridos, para o nosso dia, que é nos dar a oportunidade de priorizar aquilo que realmente é importante em nossas vidas. A gente fica debaixo de uma avalanche de coisas para fazer e muitas vezes nós estamos fazendo coisas que são desnecessárias, que não são importantes, que na verdade estão apenas acumulando peso sobre as nossas costas e nos farão ali na frente termos algumas consequências negativas, como algum esgotamento emocional, algum problema físico, algum problema espiritual que nos faz se afastar do Senhor. Por quê? Porque eu estou fazendo um monte de coisa e eu não estou pensando no fim. Para que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? A qual decisão, a qual caminho, a qual finalidade isso vai me levar àquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou construindo? Por que eu estou dentro desses relacionamentos? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou dentro dessa situação? Por que eu estou lutando por isso? E aí, queridos, essa correria de a gente não pensar no fim daquilo que nós estamos fazendo, isso faz com que o nosso coração fique muito ansioso, nós fiquemos muito preocupados, a gente fique realmente sem a condição de poder viver o presente, e não é isso que o Senhor fez. Olha para aquele povo que Jeremias fala aqui em Lamentações, eles estavam colhendo aquela desgraça tão grande porque não olharam para o seu fim, não pensaram no fim que eles teriam, tomando aqueles caminhos, querido, tomando aquelas decisões, fazendo aquilo que eles estavam fazendo. Então eu queria convidar você a uma reflexão hoje aqui na nossa ministração. Qual é o fim que as suas atitudes, que as suas ações, que os seus pensamentos,
que as suas intenções, motivações, aquilo que você está construindo te levará. Primeiro, se você é cristão, o que vai acontecer com você quando você estiver diante do justo juiz? O que realmente valerá a pena contar para ele? Do que nós seremos cobrados? E para nós, de maneira geral, querido, se você não entregou a vida para Jesus ainda, a minha sugestão primeira é entregue a vida para Jesus. Mas pense a partir do nosso final nessa terra, queridos. Não é errado pensar sobre isso. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz que muitas vezes é mais importante você estar com aqueles que estão de luto do que com aqueles que estão em festa, porque na festa as pessoas vivem dentro de uma ilusão e não pensam muito bem na sua vida, mas lá no luto, quando a gente se depara com o nosso final, aquele é o nosso final. Então a gente começa a pensar melhor no que nós estamos construindo hoje. Então o que você está construindo hoje? Lembre-se, nós estamos no começo do ano 2026, nós temos uma jornada pela frente e essa jornada precisa ser dirigida a um fim, direcionada a um fim, e esse fim precisa ser o bem, precisa ser um bem que glorifique a Deus em última instância. Então olhe com carinho sobre isso. E você vai conseguir fazer, querido, com que as suas atitudes, com que o seu dia a dia ele esteja mais leve e as suas ações sejam mais contundentes, verdadeiramente respeitando os valores e princípios que vêm de Deus para a sua vida. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.